Aleluia, pronto, deu bom. Deus é bom em todo tempo, amém? Amém. Primeiramente eu gostaria de agradecer, honrar a vida do pastor Lucas, da Camila, pela honra, o privilégio de confiar em uma igreja tão linda, vocês são tão preciosos, obrigado pela confiança, amém? E como nós somos constantemente ensinados, e hoje eu tenho o privilégio e a honra de estar com o microfone, eu gostaria que você se colocasse em pé e desse um abraço, homem com homem, mulher com mulher. É cultura do amor, cultura do abraço. Sabe, amados, isso que o nosso querido irmão disse aqui, é uma das coisas que Deus tem me confrontado dentro desse sentido de que, assim, nós estamos sendo constantemente bem alimentados. E se eu perguntar para você, se você acredita em cura, que Deus continua curando, em saúde divina, eu acredito que 99% de nós levantaríamos a mão e dizendo, eu acredito. E de fato nós somos ministrados sobre essa verdade, a Bíblia nos garante isso, mas eu fico me questionando às vezes, eu falo, tá bom Senhor, isso é tão real na minha vida, e quantas pessoas eu impus as minhas mãos no ano passado? Sabe, então às vezes a gente se apega e é uma verdade, mas tem sido um assentimento mental, apenas um discurso. Porque uma fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos evidenciar aquilo que nós cremos. E esse poder de cura não está baseado na nossa capacidade, mas no preço que já foi pago por Cristo Jesus. A parte mais fácil é a minha, é a sua, de impor as mãos e deixar Ele fazer. Porque Ele continua fazendo. Ele continua fazendo, amém? Mas enfim, bom, o tema não é sobre isso. O tema já vai vir aqui. O poder da entrega. Sabe, amados, eu recebi uma palavra esses dias. Na verdade, ele estava me relembrando de coisas que Deus já havia me dito. E tem uma coisa que lá em casa geralmente é infalível, é quando assim, as crianças elas são bem animadas assim, então elas conversam, elas falam, elas correm, e vocês sabem que lá em casa lá é super lotado, então... E aí eu estava estudando, ou tentando estudar às vezes, porque vira e mexe eles iam abrir a porta do quarto e tal, e eu comecei a meditar lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor. E aí eles vinham e abriam a porta toda hora, e de certa forma isso queria me distrair ou despertar em mim. Gente, vocês estão me atrapalhando. Mas o Espírito Santo disse, ei, já prova desse amor e já manifesta esse amor aqui com eles, porque senão você só derramar sobre a igreja, talvez seja só aparência. E Deus não se impressiona com a aparência, mas com uma entrega de coração genuína. E aí tem algo que é infalível, que é uma cabana. Eu pego um lençol, levanto as pernas, e aí, grandão, ponho uma cabana e falo para eles, ei, vem ver o que está acontecendo. Aí vem a muvuca, aí começa a vir um por um. E aí eles entram debaixo da cabana. E ali a gente começa a brincar um pouquinho e tal, e se divertir. Eu falo, tá bom, agora já deu, vamos lá que o papai precisa continuar fazendo o que está fazendo. E sabe que talvez hoje possa ser a nossa cabana? Talvez você esteja no correria, no dia a dia, distraído, correndo para cima e para baixo, fazendo tantas coisas, tantos afazeres, agitado.
E sabe que esse espaço aqui, sem você, é só um espaço, mas a gente unido é a igreja, é o corpo de Cristo, é a unção em manifestação? Então o que era interessante era só um lençol. O que mais vale não é a cabana, mas a atitude do coração e as pessoas que estão debaixo desse propósito, amém? Amém? Então vamos lá para Efésios 5, 25, por gentileza. E aí eu conversando esses dias com a Laiane, na secretaria da igreja, eu fiquei batendo um papo com ela, e falando sobre as estações e, sabe, Marcos 10, Jesus diz para eles que para receber o reino é necessário ter um coração como o de uma criança. As crianças estavam tentando ir até Jesus, os discípulos estavam impedindo, e ele disse, não, vocês não devem fazer isso, deixem os pequeninos, deixem eles virem a mim. Porque se vocês não forem como essas crianças, vocês não vão acessar o meu reino. Isso me mostra que um coração de criança, puro, entregue, rendido, nos dá acesso a tudo aquilo que Jesus pagou o preço para que a gente vivesse sobre essa terra, e não tivesse apenas como informação, mas manifestasse, trouxesse à tona sobre a terra. Mas é interessante que em Mateus 11 também, ele está falando sobre João Batista e fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E eu acho que a melhor ilustração que eu possa dar nesse momento é com relação ao rema. Sabe, durante 2 anos você vem aqui como se fosse uma criança. E preparar o ambiente, e os professores, e a apostila, e você vem para receber durante 2 anos. Como uma criança, o Senhor vai te instruindo, o Senhor vai te ensinando. Mas sabe que quando acaba os 2 anos, requer que você tenha o esforço da sua parte de continuar buscando ao Senhor, se rendendo ao Senhor e se entregando ao Senhor? É o Espírito Santo que dá as línguas, mas é você que abre a boca para orar. É o Espírito Santo que traz a revelação, mas é você que abre a Bíblia para meditar, para orar, para buscar. Então eu fiquei pensando sobre isso, por quê? Porque eu falei, lá, desculpa a intimidade, é que é o costume, mas Laiane, sabe, tem fases da nossa vida que parece que está tudo no lugar e a gente está como criança e Deus só está derramando e você recebendo e algo é extraordinário. Mas sabe que tem áreas ou momentos da vida que parece que está um vendaval, parece que está tudo, que você tem que fazer um esforço, maior oração, maior jejum, maior diligência, maior busca, maior entrega, maior intensidade, e parece que tudo está fora do lugar? E eu disse, mas quando também parece que está tudo fora do lugar, é tão maravilhoso, por quê? Porque Deus está agindo e nada pode ficar escondido. Nada fica escondido. Porque às vezes nós nos almodamos e fala, está tudo bem, mas tem coisas que está atrás de um móvel que precisa sair de lá, mas porque parece que está, e aí Deus vem e move e as coisas vão fluindo na nossa vida. Por quê? Porque Ele nos chamou para uma vida abundante, amém? Então Efésios 5, 25, vamos lá. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o padrão que a Bíblia estabelece, do nível e o tipo de amor que nós devemos manifestar no nosso lar, você que é casado com a sua esposa. Ele faz uma analogia ou comparativo entre Cristo e a igreja. E é interessante pensar porque ele diz assim, e se entregou. Se eu pego, por exemplo, esse celular e eu entrego para a Juliana, isso passa a pertencer a ela, eu dei como presente. Então o que ela vai fazer depois disso, eu entreguei, é dela. Ela tem posse, faz o que ela quiser. Agora essa entrega de Jesus é no sentido de que Ele se entregou, Ele se dando para que aquilo que Ele é, venha ser derramado sobre você e fazer parte da sua vida. Então quando Ele se entregou para a igreja,
ou para estabelecer a igreja, ele se deu para que a igreja viesse a nascer, para que nós fôssemos salvos, para que o amor dele que foi derramado naquela cruz pudesse alcançar as nossas vidas, nos purificar com o seu sangue, nos trazer redenção, nos redimir, nos dar poder de filho e nos tornar o corpo de Cristo, a igreja preciosa, valorosa. Então a entrega dele foi para nos beneficiar. Porque ele já era Deus. E como Deus, ele não tinha necessidade ou falta ou carência de coisa alguma. Mas ele decidiu se entregar. Uma entrega espontânea, uma entrega voluntária, uma entrega por amor, uma entrega por obediência. E aí quando faz essa analogia do esposo com a esposa. Marido, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se é dentro desse parâmetro, você deve valorizar, promover, levantar, cuidar, acreditar. Porque esse foi o modelo que ele deixou, sim ou não? Amém? A grande questão é que pela falta de compreensão há competição. Mas sabe que Jesus, Deus se move hoje através da igreja? Então Jesus não está enciumado tentando competir. Nossa, a igreja está ficando mais famosa do que eu. Jesus está dizendo, quando a igreja é promovida, eu sou promovido. Então o marido deve entender, quando eu sou promovido, minha esposa é promovida. Quando a minha esposa é promovida, eu sou promovido. Afinal de contas, não há competição, eu estou me entregando. Uma entrega verdadeira, genuína, voluntária. E aí nós vamos falar sobre igreja e família? Não necessariamente. Vai em Mateus 24:14, por favor. Aleluia. Mateus 24:14, no verso 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe, Paulo na carta, quando ele diz a Timóteo, ele fala sobre a evidência dos fins dos tempos, sobre o hedonismo, o amor exacerbado por si mesmo. Sabe, quando nós estamos falando sobre um amor sacrificial, um amor de entrega, no qual Jesus é o modelo e se entregou por nós. Não é interessante a gente pensar que não foi esperando reciprocidade? Sabe que ele já sabia que muitos rejeitariam, ou alguns rejeitariam? E nem por isso ele se sentiu ofendido e disse assim, já solta a lista aí, aqueles que eu já sei, por causa da onisciência, que vão me rejeitar, eu já vou riscar o nome, já não vão ter acesso, já não vão desfrutar de nada. Não, a Bíblia diz que ele morreu por todos, amou a todos, se entregou por todos, sem exceção e sem esperar reciprocidade. Sabe por quê? Porque o amor derramado era a manifestação da essência de quem ele é. A natureza de quem ele é. Então, como ele poderia se limitar a se entregar e negligenciar, porque Deus é amor? Ele se entregou porque ele é amor. Deus é amor. E ele disse, o espelho é o Pai. Tudo que o Pai fala, tudo que o Pai é, eu preciso fazer. Eu preciso ser. E agora dentro de um relacionamento nas nossas casas, quantas vezes nós não somos tentados a andar pela reciprocidade? Não fez a altura do que eu esperava, não reagiu como eu gostaria, não respondeu como eu esperava, então agora não vai receber o amor que me é devido
eu vou andar de acordo com aquilo que eu estou recebendo. É contraditório com a natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque o amor dele foi derramado em nosso coração. E aí pensa comigo, eu não estou falando sobre abusos, sobre folga, sobre aproveitar-se. Porque de fato, se nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza, o amor já foi derramado em nosso coração. Talvez ele pode estar sendo pouco usado, mas a Bíblia não mente, ele diz que ele foi derramado. Então está presente. O que precisa ser manifesto. O que às vezes precisa ser feito é a consciência. Lembra do exemplo da cabana? É você lembrar da cabana. Ei, o amor já está aqui. Então vamos colocar ele para operar, para quem estiver em volta participar disso. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é interessante a gente pensar que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu filho. E se eu mudasse essa palavra, não querendo mudar a Bíblia, mas e se eu colocasse assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, a entrega de muitos esfriaria? Porque o amor requer evidências. O amor requer manifestação. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. E o amor também é entrega. Onde você se dá, onde você se entrega, onde você se dá pela sua esposa, pela sua família, onde você se dá pelos seus amigos, onde você se entrega, se dá pela igreja, pela liderança, pelo corpo, pelo propósito, pela causa. Por quê? Porque você faz parte disso. Então, um discurso de amor sem entrega é inconsistente. Porque a entrega precisa ser evidenciada na nossa vida. Assim como o pastor Vitor disse, eu amo ao Senhor. Sabe, eu me lembro da passagem da viúva pobre. A Bíblia diz que os homens estavam levando grandes valores. E Jesus estava na frente do gasofilaço. O que tem a ver isso com amor? Tem tudo a ver. E Jesus viu aquela mulher entregando 2 pequenas moedas. E disse, ei, vocês, discípulos, prestem atenção. Ela deu mais do que todos os outros. Porque eles deram daquilo que lhes sobrava. Mas ela deu de todo o seu sustento. A entrega dela foi inteira. A entrega dela foi em confiança. A entrega dela foi comprometida. A entrega dela foi aceita pelo Pai. Não o volume daquilo que se sobra, mas a entrega daquilo que se dá por inteiro para Ele. E aí quantas vezes a gente não é tentado a estar na performance, quando na verdade a gente precisa ser inteiro na entrega daquilo que Deus tem requerido de nós. Aquilo que Ele tem confiado a nós. Para que o nosso coração seja achado íntegro, inteiro, derramado, manifestando o amor dEle. Vamos para outro versículo. 1 Coríntios 13, verso 1. Vamos um pouco aqui para o âmbito da igreja. Sabe, amados, a Bíblia fala sobre a Arca da Aliança que simbolizava a presença. Obed-edom e Abinadab.
A arca ficou tantos anos na casa de Abinadab, tantos anos, e tudo que ela tinha a possibilidade de fazer, ela foi impedida ou limitada de fazer, porque foi tratada como comum. Mas quando essa arca vai para a casa de Obed-edom, a Bíblia diz que tudo o que era infrutífero, tudo que não prosperava, tudo que estava fora do lugar, tudo que estava em desacordo com aquilo que a presença, quando manifesta, produz, saiu para que a evidência da glória de Deus se manifestasse naquele lugar. Só que é interessante pensar por quê? Porque o filho Uzá, que estava no comum daquela presença, quando estava acompanhando a arca, colocou a mão tratando como comum. E o juízo veio. Isso me mostra que o comum também flerta com o nosso coração. Afinal, eu estou na igreja, eu fui mais um culto, eu cantei mais uma canção. Mas o quanto mais da nossa entrega teve nessa canção? O quanto mais da nossa entrega teve nesse congregar? O quanto mais da nossa entrega? O quanto mais do nosso amor? O quanto mais da nossa devoção? O quanto mais do derramar dele sobre as nossas vidas para afetar quem está ao nosso redor? Quantas vezes a gente não é tentado a tratar a nossa esposa ou os nossos filhos como comum, sendo que eles não são? Agora é interessante por quê? Porque Obed-edom poderia ter permanecido na sua casa, e quem passasse iria dizer: o que aconteceu na vida daquele homem? Conte para nós o seu testemunho. E ele vai dizer: 3 meses a arca ficou na minha casa, olha aqui, olha, tudo produziu, tudo isso, tudo aquilo. E falar: uau, olha que testemunho lindo, olha que bênção, olha o acréscimo sobre a vida dele. Sabe que também ele poderia ter parado no acréscimo? E falado: está vendo, Deus já me abençoou, olha que bênção. E ter permanecido lá, mas nem o comum e nem o acréscimo. Mas a consciência do amor e da presença que eu carrego. Ele deixou tudo para trás, todo o acréscimo para trás. Que acréscimo eu posso ter nessa terra se não andar diante dessa presença? Que acréscimo eu posso ter do que se não ser um sacerdote e adorar todos os dias da minha vida aquele que muda a minha vida e muda a minha história? Que acréscimo maior eu posso ter do que ter o próprio Deus habitando em mim, o seu amor derramado no meu coração e ser pertencente a Ele e ter Jesus na minha vida? Qual acréscimo pode ser maior do que isso? Então, às vezes, o comum e o acréscimo tentam flertar com o nosso coração, para que a gente se dê por satisfeito ou suficiente. Mas quando Jesus se entregou, ele se entregou até transbordar. Então eu não posso me conformar com a minha vida até que eu transborde. Até que eu transborde. Até que eu transborde. Até que eu transborde. Por onde eu passar, eu preciso ser resposta do amor de Deus sobre essa terra. Isso pode acontecer no comum, no cotidiano? Sim. Isso pode acontecer numa vinda para cá? Isso pode acontecer num culto como esse? Isso acontece e deve acontecer todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida. Porque talvez por causa da correria, da agitação, a gente está se importando tanto com nós mesmos, nesse aspecto, dos nossos afazeres, das nossas obrigações, das nossas coisas. Isso é lícito, isso é verdade, isso acontece.
Mas não está em nós pela nossa própria força, mas pelo amor que foi derramado em nós, a capacidade de observar de uma forma diferente. De viver o cotidiano de uma forma diferente. De viver a rotina de uma forma diferente. De transbordar de um amor, porque quando nós temos essa consciência, a gente talvez não fica tanto naquela questão, eu preciso fazer tanta força, embora tenha alguns momentos que a gente precisa fazer força. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos crescer no amor. Tem hora que a gente vai precisar se esforçar, sim. E tem hora que parece tão simples e é tão fácil mesmo. Tem pessoas tão amáveis na nossa vida que é tão fácil, tão simples, tão gostoso manifestar o amor, manifestar o carinho, o respeito, e é de fato. Mas a gente não pode esquecer que não é pela reciprocidade. Só que aí do outro ponto se eu tenho o amor de Deus, se eu tenho o amor de Deus, de fato, como eu não posso ser amável? Se o amor de Deus foi derramado no meu coração, como eu posso ser tão difícil de ser amável assim, alguém tão encrenqueiro, tão briguento, tão complicado, tão inflexível? O amor já está em mim, já foi derramado. Então a minha responsabilidade é derramar e andar nesse amor que já foi derramado. É interessante porque quando ele fala da família, antes ele está falando para sermos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Então isso me mostra que para viver nesse nível de amor, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aí eu vejo algumas pessoas que não são daqui, são da Groenlândia, dizendo assim, porque a igreja hoje jamais que é igual à igreja de Atos. Mas quando eu tenho essa consciência, qual tem sido a minha participação para ser igual à igreja de Atos? Porque ter senso crítico é fácil, todo mundo tem. E por que não dar a resposta à altura daquilo que te incomoda? Por que não ser a resposta? Aleluia. Pastor, eu recebi a palavra lá, eu vim até sem esboço, só marquei os versículos. Sabe, amados, igual nosso pastor falou na quinta-feira, nós não temos o direito de negligenciar aquilo que o Senhor confiou a nós. Seja em palavras, em atitudes, em recursos, em amor, nos dons. Ele derramou do amor dele no nosso coração. A paz que nós temos hoje foi Ele que deu. A alegria foi Ele que deu. Os dons foi Ele que nos capacitou, foi Ele que deu. Então Ele se entregou. Não para que eu achasse que a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. Ele se entregou para se derramar sobre mim e ter um dono e falar, a minha vida agora é sua e você faz o que você quiser dela. Não me pertence mais. Hoje eu tenho um dono. E o meu dono é o meu Senhor. Então aquilo que Ele me entregou, aquilo que Ele me confiou, eu não posso negligenciar. Eu preciso entregar, eu preciso obedecer, eu preciso derramar. E aí eu fico debatendo às vezes comigo mesmo. Porque assim, na nossa lista, o quanto de acréscimo a gente almejou até o final do ano? Mas o quanto de entrega também eu almejei, isso é proporcional àquilo que eu tenho cobiçado. Na minha lista das coisas que eu desejo adquirir e entregar,
Existe lá, eu preciso aumentar o meu nível de servir? Existe, eu preciso aumentar o meu nível de ofertar? Eu preciso aumentar o meu nível de entrega, de rendição, de ser socorro na vida das pessoas? Ou a minha lista só tem os acréscimos, acréscimos e acréscimos? E quantos acréscimos eu quero e quantos acréscimos? Isso tudo é lícito, mas a Bíblia diz que você buscar o reino de Deus, você vai ser pleno do acréscimo. Então a gente não precisa inverter a ordem. Porque buscar o reino é seguir o modelo do exemplo. E o modelo do exemplo é, ele se entregou. Ele se deu por nós. Tem um versículo que eu e o pastor Toninho tomamos conta dele. João 13:1, que diz, e amando-os, os amou até o fim. Sabe, não é interessante pensar que vem para Jesus e diz assim, igual eu li lá em Mateus. João Batista está preso. Senhor, João está preso. E essa notícia vem até Jesus, mas João também pede para os seus discípulos e diz assim, vai lá e diga se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. E Jesus diz, conte para ele as evidências do amor. Conte o que o amor tem feito sobre a face da terra. Vai lá e fale para ele. Os cegos vêm, os surdos, e ele começa a falar da lista. Só que é interessante pensar que assim, provavelmente, eles tiveram uma fase juntos, eram próximos. Próximo ao ministério. Quando Jesus vai para ser batizado, João logo reconhece ele e diz assim, não, eu é que preciso ser batizado. E Jesus diz, não, vamos fazer como é devido, como o Pai deseja. Você acha que a gente tem dúvida de que Jesus amava João? De forma nenhuma. Só que Jesus orou, escolheu os 12 e andou com Judas. Sabe, amados, de verdade, entre salvar João, que eu amava, e abandonar Judas, seria bem mais fácil abandonar Judas. Mas Jesus não orou para que João fosse liberto, mas também não mandou Judas embora. Por quê? Porque ele entendeu que só estando, tendo a expressão na cabana, junto com o coração do Pai, na presença do Pai, ele ia discernir e responder à altura daquilo que se esperava para cada situação. Porque não era fácil. Você saber que você vai ser traído, e a Bíblia diz, amando, o amou até o fim. O problema é que às vezes a gente não está discernindo o amor correto, o amor do tipo de Deus. Aí a gente retém quem deveria ir e se apega ou dispensa quem deveria ficar. Às vezes se desgasta demais com coisas que o Senhor já disse, ei, já deu a estação, já deu o tempo. Ou às vezes descarta rápido demais, quando Deus está dizendo, ei, calma, que é a lixa que você está precisando para ser tratado nesse tempo. Porque às vezes quando vem o acréscimo sobre a gente, é tendencioso a gente ter o poder e a capacidade de tirar de perto aquilo que tem denunciado aquilo que a gente precisa mudar. Eu já andei com pessoas e eu ficava, Senhor, mas essa pessoa é muito devagar na resposta. É muito devagar, não é
Isso me irrita, isso me incomoda. E aí o Espírito Santo disse: será que não é você que está muito acelerado? E aí eu pude entender e aprender naquela lição, que era eu que estava precisando de mudança. Mas a minha resposta é: me irrita demais, eu não quero mais perto de mim. E o Senhor disse: não, você precisa amadurecer, você precisa crescer. Então nós estamos crescendo no amor, amém? O silêncio de vocês é maravilhoso. O silêncio de vocês é maravilhoso. Mas sabe, tem coisas que eu sei, que eu ainda preciso dar a resposta à altura, não daquilo que eu acho que merece, mas porque Ele merece. Então a minha vontade, a minha indignação, ela tem que ir para o bolso. E eu tenho que responder à altura da expectativa daquilo que meu mestre tem sobre mim. Então tem coisas que eu sei. E aí essa palavra veio para mim, e veio para mim, e veio para mim, e eu acredito que vai continuar vindo para mim. E aí estamos partilhando um pouquinho com vocês, amém? Mas tem coisas que é necessário. E eu sei. Sabe por quê? Porque nosso Deus é tão bondoso, mas Ele é tão bom, tão gentil, tão amável, tão presente, tão amigo. E talvez tem coisas também que o Senhor está falando com você, ou vai falar com você, que talvez a minha ou a sua entrega não pode ser deixada de dar, porque não há reciprocidade, ou porque as mágoas, feridas, circunstâncias, cenário, eu não sei. Sabe, amados, a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então uma vida penosa é viver carregando um fardo que não nos cabe mais. Porque foi para a liberdade que Ele nos chamou. E aí, o modelo é o Mestre, Jesus, que nos ama até o final, com toda a inteireza, com toda a entrega, com todo amor, com todo o sangue derramado. Não foi a conta-gotas, mas foi por inteiro, para te resgatar, para te redimir, para te justificar, para te fazer filho, para te fazer prosperar, para te dar liberdade, para quebrar o jugo do diabo, da condenação, do medo, da vergonha, do pecado, para que você pudesse levantar mãos livres, santas, sem ira e sem contenda, dizendo: Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Você escreveu meu nome no livro da vida. Como não te entregar os meus dias, a minha atenção? Como não te entregar a minha família? Como não te entregar o melhor louvor e a melhor adoração? Como não te entregar a minha devoção? O que você está disposto a entregar num nível maior para Ele essa manhã? E às vezes a gente fica esperando uma resposta, um comando, quando na verdade os meus pequenos, quando eles estão na cabana, eu não digo: agora você pode gritar, agora você pode me abraçar, agora você pode correr.
Eles só sabem que eles estão no ambiente certo, na atmosfera certa, na presença do Pai, e aquilo que é genuíno transborda deles. Isso alegra meu coração. Sabe, eu não sei você, mas a Bíblia não diz que teve uma carta de autorização para João, mas no meio de 12, ele decidiu reclinar a cabeça sobre o peito do mestre. Se ele pode, eu também posso. Você também pode. Porque ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Ele nos amou, a gente sendo tão difícil. E olha que estamos um pouquinho melhor, estamos sendo aperfeiçoados. E como eu amo Ele? Me entregando, obedecendo. Não dá para dizer que eu amo Jesus sem evidências. É um discurso inconsistente. Como eu amo Jesus sem transformação, sem santidade, sem mudança de caráter? Como eu amo a Jesus sem pegar a minha cruz e segui-lo, sem obedecê-lo? Como eu amo a Jesus, amando tanto a mim mesmo e não amando a Ele? Porque o amor requer evidências. Como eu posso dizer que eu amo a minha esposa se eu a trato como comum, de qualquer jeito? Se eu estou fazendo isso, não é por falta de capacidade, é por falta de compreensão, ou às vezes de vergonha na cara mesmo. Mas o amor já foi derramado. Então a resposta que ela merece é amá-la como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. E como nós temos nos amado como irmãos? É que talvez a gente pense que o problema é só a necessidade. Como se a gente fosse o povo que vivesse só cheio de problema e cheio de necessidade. Nós não somos essas pessoas. A circunstância se levanta, mas ela é momentânea e passageira. Ela passa porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Se tem alguém que é pleno e feliz, somos nós. Se tem alguém que é satisfeito e abundante, somos nós. Se tem alguém que é alegre e sarado, somos nós. Se tem alguém que é liberto e cheio do Espírito Santo, esses somos nós. Esse é o irmão que está do seu lado. Aí a gente pode se derramar no abraço? Aí é você em Deus. Quantas vezes o abraço foi tão obrigatório e tão no automático? É melhor fazer, vai que o pastor, como ele é observador, vê que eu não estou abraçando, né? Aí a gente está que nem aqueles que depositaram grandes tesouros, mas Jesus disse, não é dessa maneira. Não é assim que eu espero. Dá para ajustar o coração e fazer melhor. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Bom, eu percebo uma atmosfera diferente. Nessa manhã você pode se quebrantar, você pode se alegrar. Nós estamos em família. Não precisa jogar para nada debaixo do tapete. Não precisa ficar
cultivando o pecado de estimação. A presença do amor é que nos constrange. E aí Ele traz o bálsamo, traz o refrigério. É requerido uma coisa de nós, entrega. E para o perdão é arrependimento. Então se arrependa. Larga essa pornografia. Abandona isso. Isso tem ferido o coração da sua esposa. Tem ferido o coração dos seus filhos. Mas Ele te ajuda. Ele com sangue precioso lava as suas mãos, faz alvas como a neve. E aí você vai poder levantar suas mãos sem condenação, sem o diabo te condenando, mas livre, não porque você é bom o bastante, mas porque Ele te ama e Ele é bom o bastante. E aí você aceita isso e dá uma resposta favorável a Ele. Abandona a intriga, para de ficar falando mal da mesma pessoa toda vez. O Espírito Santo fica sinalizando. Para com isso, porque isso está te esvaziando. Para disso, para de murmurar, para de falar dessa pessoa. Ama a vida dela, ora por ela. Porque nós somos corpo, nós somos família, nós somos igreja. Uma casa dividida não prospera. E nós não somos uma igreja dividida, nós somos uma igreja unida, santa, pura, imaculada, que está aguardando a vinda do nosso Mestre, do nosso Senhor. Pessoas não estão sendo atraídas para cá porque nós temos uma boa música, nós temos uma música ungida e muito boa. Mas pessoas estão sendo atraídas para cá para serem amadas, para serem lapidadas, para serem cuidadas, para serem levantadas, para serem restauradas no sonho, no propósito, numa família restaurada. E você é a resposta, você é parte disso. Pronto, é uma pergunta muito simples, mas assim, de verdade, quantos aqui vieram essa manhã e sabem, eu preciso de um abraço? Levanta sua mão. Levanta sua mão, pode levantar. Isso, pode mais alto, põe mais alto, por favor. Mais alto. Mais alto. E agora, a gente vai ficar esperando essas pessoas ficarem com a mão levantada ou a gente vai ser a resposta? A gente precisa de algum comando? De alguém que diga, vá lá, faça? Ou não? Ou não? Levante a mão, tem mais pessoas. Pronto, agora igual no início, agora você vai sair do seu lugar e você vai abraçar uma pessoa.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Você crê em Deus, mas ainda nunca fez a oração reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida. A Bíblia diz que é necessário crer com o coração e confessar com a sua boca. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Se você está aqui nessa manhã e nunca fez essa oração, eu gostaria que por gentileza você fizesse um aceno assim com a sua mão, para que a gente pudesse orar com você. Nós temos alguém? Eu vejo uma mão levantada ali, pode vir aqui por gentileza. Mais alguém? Mais alguém? Vem cá, Nana, por favor. Como é seu nome? Mais alguém? Mais alguém? Alguém que por algum motivo que não me interessa saber o motivo, a bagaceira, o que é que você fez de sua vida, se afastou dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar, voltar para os caminhos dele nessa manhã, faça um aceno com a sua mão também. Temos alguém? Alguém com alguma dor ou enfermidade? Cura é a vontade dele. Nós cremos na cura. Existe unção disponível. E vir aqui é um passo de fé. A gente vai unir a sua fé com a nossa, e você vai continuar vendo o que Deus continua fazendo. Nath, você ora por ela, por favor. Alguém ainda que não recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Você está numa igreja onde o povo é cheio do Espírito Santo, meu irmão. Então você não está excluído. Essa é a vontade de Deus para nós. Então não fica pensando, será que é para mim? É para você. Se você está aqui, é para você. Então tá. Enquanto eles estão orando aqui, você pode continuar. Para te adorar eu vivo. Já vou passar o microfone para o nosso pastor. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Eu me lembrei de uma parte do livro que eu estou lendo, do Davi Feijoli. E ele fala de um dos testemunhos que o líder espiritual, ou quem ele caminhava junto, disse que certa vez
ele orou por um enfermo por 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. Ah, então esse é o modelo? Não, a gente não está estabelecendo uma doutrina. Eu estou dizendo que ele se moveu de íntima compaixão. Ele estava tão entregue, tão rendido para ver a resposta de Deus sobre aquela vida, que ele não mediu esforços ou tempo para fazer aquilo que estava no coração de Deus, para que o irmão pudesse receber. Anderson Almeida, AVC, estado grave. Essa não é a vontade de Deus sobre a vida do Anderson. Pai, nós sabemos que a oração do justo é eficaz. Então agora nós declaramos sobre a vida do Anderson Almeida saúde plena, tocando ele agora do alto da cabeça até a planta dos pés, sem sequela alguma. Anderson, você é um testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Você é um testemunho vivo dos grandes feitos do Senhor, que Ele era, que Ele é e sempre será. Então saúde divina se manifestando sobre o Anderson agora, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Continue em pé enquanto eu vou falando dos livros. No nosso Verbo Shop, que está lindo, maravilhoso, você vai encontrar Foi por amor a você, Amor, o caminho para a vitória, do Kenneth Reagan. São indicações de livros que de fato vão trazer maior clareza, acréscimo, avanço, rompimento, frutificação sobre a sua vida. Afinal de contas, vocês são um sucesso, né?